Bora lá, minha rapaziada, vamos para nossa última atualização de mercado em 2025, porque tem informações importantes para a gente trazer aqui. O Inter está efetivando a compra de um jogador, tem reforço muito próximo do estádio Beira-Rio e que falou em entrevista nas últimas horas. Tem também a possibilidade de saída de Thiago Maia em 2025 e outras questões importantes da janela do Inter que eu quero trazer nesse conteúdo aqui para vocês. Antes eu vou pedir para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros com o apoio da KTO, kto.bet.br, minha parceira aqui no canal, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, te registra lá na KTO e bora dar uma brincada, tá certo? Bom, gente, antes de mais nada, hoje dia 31, quero já desejar, porque eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, um ótimo ano novo para vocês, que tenhamos um 2026 muito bom para a vida de todo mundo aí que está me acompanhando, também para o Internacional, e agradecer por esse 2025, né? Um 2025 que, pessoalmente, para mim, profissionalmente, foi muito bom. Bati uma marca importante aqui no canal dos 100 mil inscritos, tá ali a plaquinha, vocês estão vendo. Profissionalmente também tive outras realizações bem importantes que já falei aqui no canal, nas minhas redes sociais também. E eu sou muito grato a vocês aí, a cada um que está aqui acompanhando o canal diariamente. Então, um grande beijo para todos vocês, para suas famílias, que vocês aproveitem e que tenham um 2026 também muito bom, tá, gente? Torcendo por cada um de vocês e, mais uma vez, o meu muito obrigado. Bom, gente, vamos lá, vamos atualizar as informações do Internacional, algumas situações de mercado bem importantes, tá? Primeiro, o Inter efetivou a compra do Vitor Gabriel. Era até hoje, né, dia 31 de dezembro, para o Inter comunicar o Sport e iniciar o pagamento dos 3 milhões de reais para adquirir o garoto em definitivo. Jogador que veio para a base do Inter em 2024 ainda como lateral esquerdo. Ele é zagueiro de origem, vira lateral esquerdo na base, ele é contratado para ser lateral esquerdo na base do Internacional. Foi trazido pelo Jorge Andrade, que era o diretor da base do Inter e que também tinha trabalhado no Sport, conhecia o atleta. O Vitor Gabriel volta a jogar como zagueiro no início agora de 25 com o Roger Machado, que sobe ele para os profissionais, ele vira titular ali no Campeonato Gaúcho, é super importante na campanha do Inter e vai muito bem no Gauchão, mas tinha que exercer a compra, o Sport não queria renovar empréstimo, o Inter tinha que adquirir ele, tinha que pagar 3 milhões de reais por 50% do jogador. O Inter até tinha o interesse, e pelo que eu ouvi ontem à noite, ainda tem o interesse de adquirir mais do que 50% do Vitor Gabriel, tá? Então é possível que ao longo do ano o Inter procure o Sport mais uma vez para tentar pegar uma fatia maior do Vitor Gabriel. Tem 10% que é do jogador e 40% que pertencem ao clube pernambucano. O Inter agora fica com 50%. O Inter não vai pagar 3 milhões à vista para o Sport, é importante colocar isso, é um valor bem parcelado, cada parcela um pouco mais, de 400 mil reais, dá ali 430, 435 algumas parcelas para totalizar esses 3 milhões de reais, mas o Vitor Gabriel fica no Inter e já está até treinando lá em Alvorada, vai estar com o grupo que vai iniciar o Campeonato Gaúcho, tá? Então a compra do Vitor Gabriel acertada. Bom, outra situação que eu quero falar aqui com vocês, Thiago Maia, informação que a gente trouxe ontem à noite, eu já tinha soltado o vídeo aqui no canal, então não tinha colocado num conteúdo, mas a informação que me foi confirmada é que sim, o Monterrey do México demonstrou interesse na contratação do Thiago Maia. É importante colocar aqui, tá, gente? Eu sei que eu vi muita gente comemorando, pô, o Thiago Maia não foi bem no Inter, foi mais a crise para pagar o Flamengo, agora foi abatido o valor dele na ida do Vitão para o clube carioca. Mas é importante colocar, entre interesse de um clube e a venda ser efetivada, são muitos passos a serem tomados ainda. A venda não está concretizada, não está próximo, não tem proposta, mas tem um interesse do clube mexicano pelo Thiago Maia. O Monterrey do México, que está liberando 2 vagas de estrangeiros, jogadores que não têm ou cidadania mexicana ou não sejam mexicanos. O Sérgio Ramos está deixando o Monterrey, zagueiro histórico do Real Madrid, agora estava lá no México, jogou o Super Mundial pela equipe do Monterrey no meio do ano de 25, e também o Rojas, que está indo para o Vasco da Gama, jogador colombiano, também está liberando essa vaga de estrangeiro, o Monterrey do México, e aí se fala que o Orelhano, aquele mesmo, já jogou aqui no Brasil, tá para ir para lá,
e também o Thiago Maia, mas aí são duas situações diferentes, né? O Orelhano tem uma negociação em andamento, o Thiago Maia não. Dentro do que eu ouvi, foi demonstrado o interesse, eles procuraram os representantes do Thiago Maia, não procuraram o Inter até o momento e queriam entender como é que estava a situação dele aqui, se ele queria ficar, quanto que ele ganha, como é que é o contrato dele, o que daria para fazer, se daria para fazer uma proposta para levar ele para lá. E eles ouviram o seguinte: o Thiago Maia tem mais um ano de contrato. Ele não deu certo desde que chegou no Inter em 2024 por uma indicação do Eduardo Cudê. O Inter viveu uma novela aí, muitas cobranças que atrapalharam muitas coisas, pelo que o Inter diz no clube, as cobranças que o Flamengo fazia publicamente pelo não pagamento do Thiago Maia, que, como eu disse, foi quitado agora na ida do Vitão lá pro Flamengo. Então tudo isso leva o Inter a pensar sim numa venda do Thiago Maia. E ontem eu conversei com uma pessoa do clube à noite, depois dessa informação me ter sido confirmada de que os representantes receberam essa procura do Monterrey do México, e essa pessoa do Inter me disse o seguinte: olha, Lucas, até o Inter ainda não chegou nada sobre o Thiago Maia, mas o que se sabe? O Inter pensa em negociar o jogador porque ele está no último ano de contrato e talvez seja a última chance do Inter receber alguma grana pelo jogador, porque não se sabe se ele vai renovar o contrato, não é uma tendência, claro. Agora com a chegada do Pesolano, se o Thiago Maia jogar muito e for titular absoluto, jogando muita bola, aí é outra história. Mas neste atual momento de virada de ano, sim, se receber uma proposta, o Inter vai negociar o Thiago Maia. Essa proposta tem que vir. Até o momento é um interesse do Monterrey do México, tá? A outra situação que eu quero falar aqui, Bruno Gomes. O Inter já comunicou o Bahia e o Atlético Paranaense, que foram as duas equipes que procuraram o jogador. O Atlético Paranaense fez duas propostas, o Bahia não fez uma proposta oficial, papel timbrado na mesa do Inter, mas ofereceu o Iago numa troca, e aí envolveria dinheiro e mais jogador, porque o Inter tinha demonstrado interesse em repatriar o lateral esquerdo Iago. O Inter já avisou esses dois clubes que não vai negociar o Bruno Gomes nessa janela com nenhum dos dois, a não ser que eles voltem com uma proposta irrecusável. A última proposta do Atlético Paranaense foi batendo na casa dos 5 milhões de euros. A primeira tinha sido de 4 de euros, tá? O Inter acha esse valor baixo para o Bruno Gomes. O Inter entende que ele vale mais do que isso porque é um jogador com passaporte italiano, então ele não ocupa a vaga de estrangeiro lá na Europa, então pro mercado europeu ele é atrativo também, já teve sondagem da Fiorentina, da Itália e de outros clubes menores, então o Inter entende que daqui a pouco ele, seguindo jogando como está jogando aqui, bem, seja de lateral direito ou de volante, pode vender por um valor maior para a Europa. Então o Inter já avisou os dois, Bahia e Atlético Paranaense, ó, se vai seguir nessa linha que vocês estão aí apresentando de 4, 5 milhões, envolve jogador, não tem negócio. Não tem negócio. E ao que tudo indica, eles não devem voltar com uma nova proposta, tanto o Bahia quanto o Atlético, a não ser que eles venham com essa proposta irrecusável que o Inter está dizendo que é a única chance de tirar o Bruno Gomes daqui, tá? Então o Bruno Gomes deve começar a temporada aqui no Internacional. Deixa eu falar também sobre o Fernando, tá? Eu ouvi ontem à tarde que não está descartada a possibilidade ainda do Fernando jogar no Inter, que existe sim um impasse salarial. O Fernando pediu para ganhar 30% a mais do que ele ganhava aqui no Inter nessa temporada de 25. O Inter tá conversando com ele, ele tem o intuito de voltar a jogar futebol em 2026 para possivelmente ser o último ano de carreira, mas não existe acerto hoje, tá? Só que eu também ouvi de uma pessoa próxima do Fernando que o intuito do Fernando é jogar em 2026, mas se não aparecer nada atrativo para ele, sim, pode acabar daí aposentando. Não é que o Fernando vai voltar com certeza em 2026, não. Ele vai voltar tendo um projeto atrativo para ele. E nesse caso ele conversou com o Inter, porque o Inter tem a cláusula lá assinada na rescisão dele no mês de agosto, que tinha preferência, e ele viu como, quem sabe, atrativo voltar ao Inter em 2026. Mas se não fechar com o Inter, ou surge algum clube com algo atrativo, ou o Fernando pode sim ainda encerrar sua carreira. O Inter garante que as conversas então não estão encerradas, que ainda está conversando e sim, vê como muito interessante uma vinda do Fernando para a próxima temporada, mesmo que ainda com os seus 38 anos, não podendo jogar todos os jogos na temporada, mas o Inter tem o entendimento de que fazer um equilíbrio entre jovens, jogadores mais experientes, que agreguem esses jogadores experientes, pode sim ser positivo para 2026, então o Fernando ainda não está descartado, bem distante de estar descartado pelo Inter, tá? Seguem as conversas com esse jogador. Deixa eu falar aqui sobre o Dória, porque ele é o reforço mais próximo de ser anunciado pelo Inter.
Ele deu uma entrevista para o Alexandre Ernst nas últimas horas e ele confirmou aquela informação que a gente trouxe aqui, de que ele procurou, foi uma informação até que o Vaguinha trouxe em primeira mão e que a gente confirmou aqui no canal, de que ele procurou ex-jogadores do Inter para conversar como que era o ambiente do Inter, o clube, a cidade, e ele ouviu relatos positivos. Ele confirmou essa informação, disse que um dos jogadores que ele conversou foi o Bolívar, que ele mesmo diz é padrinho de casamento dele, foi um paizão para ele quando ele surge no Botafogo. O Bolívar estava lá no Botafogo, naquele time que tinha o Seedorf, o Rafael Marques, Felipe Gabriel, era um time bem estrelado do Botafogo, que até foi jogar Libertadores depois de muitos anos, em 2014, e o Bolívar é um padrinho de casamento e ele mesmo diz que é um paizão para ele, então ele procurou sim o Bolívar para ouvir referências do Inter. O que a gente tem de informação? Tá? O Doria está muito próximo de rescindir o seu contrato com o Atlas, e ele mesmo disse isso na entrevista para o Ernst, que ele tinha um acordo quando ele foi para o Atlas em 2024, ele estava já no México, no Santos Laguna, desde 2018, foi para o Atlas em 2024, e ele tinha um acordo que, se surgisse algo do Brasil, o Atlas iria liberar ele. Os mexicanos deram um ok, e é isso que está acontecendo. Ele está nos trâmites finais de burocracias para rescindir o seu contrato com o Atlas, vir a Porto Alegre e assinar em definitivo com o Inter. Então é bem possível que o Doria, sim, seja o primeiro reforço do Inter para 2026. O Pedro Raul é outro nome que o Inter quer e que o Inter está negociando. O que eu ouvi é que o Inter já tem o ok do Corinthians, tá? Só que o Corinthians passou por mudanças que envolvem o Inter, que foi, por exemplo, a saída do executivo de futebol Fabinho Soldado, agora contratou o Marcelo Paz, que foi presidente, CEO do Fortaleza, e aí tá retomando as negociações que estava tocando aí na reta final da temporada, principalmente antes e depois do título da Copa do Brasil. Então, esses primeiros dias do ano vão ser bem importantes para o Inter fechar a negociação pelo Pedro Raul com o Corinthians, no empréstimo com opção de compra, com o Inter pagando a maior parte do salário dele, que gira ali entre 700 e 800 mil reais. Então deve ser o Doria, o Pedro Raul sim deve fechar com o Inter, é isso que o Inter está tentando, e o jogador quer muito, e é importante salientar isso, Pedro Raul quer bastante fechar com o Inter, e aí outras situações, não vou dizer que menores, mas que estão um pouco mais distantes que o Inter tem conversas. Por exemplo, o zagueiro Léo Duarte, que está no Istambul Basaksehir, tem contrato até junho, pode assinar pré-contrato agora na virada do ano. Uma alternativa é ele assinar, por exemplo, um pré-contrato e negociar uma liberação antecipada. Tem a situação do Fernando que eu citei, o Luiz Gustavo, e aí ontem eu até ouvi que fica cada vez mais claro que é um ou outro, não deve ser Fernando e Luiz Gustavo, tá? Mas o Inter ficou de dar uma resposta para o Luiz Gustavo. O Mandaca já fica mais distante, o Juventude está pedindo 15 milhões de reais para negociar. O Iago foi só uma sondagem, aí o Bahia queria envolver a compra do Bruno Gomes, o Inter já não quis, então o Iago também é mais distante. O Léo Bittencourt foi só oferecido, mas são algumas das negociações que o Inter tem aí para chegadas. Pedro Raul e Doria, os nomes mais quentes e que podem ir, tem tudo para fechar aí já nessa virada de ano e o Inter fazer os anúncios dos primeiros reforços. Inclusive o presidente, na entrevista para 0 Hora, falou ontem à tarde que sim, espera nos primeiros dias do ano já ter anúncios no Internacional, tá? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui. Um grande beijão, um abraço e eu volto à noite, tá? Vai ter vídeo à noite aqui no canal, como sempre, para vocês. Beijo, tchau!